Estamos aqui conversando com o deputado Rico Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, que foi líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara, foi líder do governo Dilma na Câmara. E, deputado, como o senhor analisa esse decreto de intervenção, uma intervenção militar, digamos assim, no Rio de Janeiro por parte do governo federal? Bom, é extremamente grave, né? Quer dizer, a decisão de Michel Temer ela é uma decisão de caráter puramente político. Na verdade, o que ele está procurando é um caminho pelo qual ele possa se esquivar daquilo que são os problemas gravíssimos que o Brasil enfrenta hoje. O Brasil tem, ao longo deste período em que Temer governa, piorado a sua situação econômica gravemente, o desemprego cresce de maneira bastante acentuada. O governo Temer é um governo desmoralizado. Primeiro ele disse ao país que para salvar o Brasil era preciso votar uma alteração na Previdência, que na verdade era uma antirreforma. Ele foi derrotado nesta tese, não vai votar. E um governo que caminhava para definhar numa impopularidade que é de 95% hoje. Ele pega, portanto, um assunto que é muito caro para a população, porque todos nós temos enorme preocupação com a segurança pública. Aliás, a primeira coisa que eu tenho dito, Rogério, é que nós temos preocupação com a segurança pública em todos os estados e todas as cidades do Brasil. Então, mesmo para quem pensa que uma intervenção militar poderia resolver, que não resolve, inclusive o que o Temer está fazendo é um uso político das Forças Armadas, que, aliás, tem um papel institucional importantíssimo numa nação. Este uso que o Temer está fazendo das Forças Armadas com um fim político, de sobrevivência dele, no caso, de alavancar uma espécie de um discurso que possa vender uma ilusão para a população. Primeiro ele colocou milhões em propaganda vendendo a ilusão que mudando a Previdência o Brasil ia crescer, etc. O Brasil não está crescendo, o Brasil está recuando no seu nível de emprego, a crise ético-moral é gravíssima. Então ele pega esse ponto que preocupa todas as pessoas que estão ouvindo essa entrevista e diz, olha, agora arrumei uma solução para a segurança. Só que ali não mexe em nada de estrutural. A segurança tem muito a ver com a desigualdade, com o desemprego, com polícias bem equipadas, com controle de fronteiras. Por exemplo, se quisesse pedir um auxílio para as Forças Armadas, poderia pedir um auxílio no controle de fronteiras quanto ao contrabando de armas, por exemplo, e a entrada de drogas na fronteira do país. Então, no fundo, é um factoide onde ele tenta mudar a pauta política para distrair a população com esta ideia de que uma intervenção militar é um governo que estaria resolvendo os problemas do país. O Brasil perde nos dois lados. Primeiro porque mesmo que hajam vai haver uma impressão de alguma solução de imediato, já te ouço, desculpe, porque, lógico, vão ser tomadas medidas, só que essas medidas não mexem nas questões estruturais. Então, o desemprego, a falência das polícias, o congelamento dos investimentos públicos, que está diminuindo o recurso para a segurança pública. Era exatamente esse ponto que eu ia colocar. Não é contraditório ou até hipócrita, o senhor mencionou os milhões que se gastou na reforma da Previdência e agora cortou o orçamento. Então, por exemplo, a mesma política, né, que é uma política de corte ultra neoliberal, né, quer dizer, a ideia de que tem que cortar gastos, investimentos em todas as áreas, tanto que congelou os investimentos em saúde, educação e segurança. Vamos estacionar só na segurança. Se do ano passado para este ano, para o ano de 2016 para 2017, houve um corte de mais de 10% no orçamento de segurança do país, como é que isso não vai piorar a situação de segurança no Brasil? Isso é que piora, o desemprego aumentando, o corte nas verbas. Por exemplo, no meu estado do Rio Grande do Sul, os policiais militares civis não estão recebendo salário. E eu quero perguntar para qualquer gaúcho que está assistindo essa entrevista, o que uma intervenção militar no Rio vai resolver o problema da segurança no Rio Grande do Sul? Então, cuidado. O senhor pode estar sendo iludido com a ideia de, numa manobra, por exemplo, midiática, junto com este governo, criar um problema para vender uma solução que ali na frente vai se ver que não funcionou. No caso do Rio de Janeiro, um estado, uma cidade densamente povoada, que tem o problema estrutural histórico das comunidades das favelas. É uma temerosidade ter esse tipo de ação no momento que até o general, comandante do Exército, falou no passado, explicitamente numa audiência pública, que as Forças Armadas não gostam desse tipo de ação, desse tipo de emprego. Ele disse, usou até as palavras que é um tipo de emprego das Forças Armadas perigoso e inócuo para a população que mora nessas comunidades. Como é que o senhor enxerga isso? Primeiro, assim, eu tenho muita segurança de transmitir estou falando em muitos momentos sobre esse assunto, né, mas diante da tua pergunta,
a maior parte dos militares não concorda com o uso das Forças Armadas para entrar em bairros do Rio de Janeiro para, aspas, combater o narcotráfico. O combate ao narcotráfico e ao crime organizado, que de fato está tomando conta de setores do Rio de Janeiro, não se faz com o uso ostensivo do Exército. Se faz, primeiro, com muita inteligência, investindo em políticas, de fato, de segurança e, ao mesmo tempo, em políticas que criem oportunidades, né, para diminuir o exército de reserva que está na mão do narcotráfico e, obviamente, tu colocar a força militar, que a ação, a finalidade constitucional das Forças Armadas num país é defender a nação, defender o nosso território, defender a nossa soberania. São treinados para esse tipo de atividade. O que nós vamos fazer com esta irresponsabilidade, com esta aventura do Temer? Nós vamos causar problemas para as Forças Armadas, vamos enfraquecer. Eu vou votar contra o decreto, porque eu não quero enfraquecer as Forças Armadas e eu quero um combate efetivo ao crime organizado e à insegurança. E um combate efetivo tem que ser através, por exemplo, do investimento em polícia de qualidade. Vamos dar um exemplo de uma função, Rogério e os nossos telespectadores que vão acompanhar nas redes sociais essa entrevista. Tem um papel que o governo federal pode ter na segurança pública. Por exemplo, montar uma espécie de corregedoria nacional, onde há um problema, um foco de corrupção numa polícia estadual. Os focos de corrupção surgem porque o crime organizado negocia com parte do aparato policial. A maior parte dos policiais são pessoas honestas, honradas, trabalhadoras, estão defendendo a nossa segurança, mas setores pequenos estão envolvidos com o crime organizado neste conluio, né? Corrupção, crime organizado, corrupção policial. Bom, tu podes colocar esta Corregedoria Nacional a fazer uma investigação profunda dentro de setores da Polícia do Rio de Janeiro e detectar, olha, aqui está um foco de mau uso da função policial. Então, a ideia que Temer está lançando ao país, que é tentar colocar o país numa espécie de cruzada para resolver o problema da segurança, e em cima da ideia de uso das Forças Armadas, é uma mentira que ele está contando no Brasil. Aliás, ele tem sucedido uma série de mentiras. Ele, com isso, inclusive, desvia o foco. Ele acabou de ser derrotado, felizmente, para o Brasil. Ele acabou de ser derrotado naquilo que ele dizia que era a salvação para o Brasil. Ou votava aqueles absurdos que acabavam com a previdência pública do país, ou o Brasil ia quebrar. Bom, ele foi derrotado nisso. Não vai votar a reforma da Previdência e o Brasil não vai quebrar por isso. Pode até quebrar porque está sendo governado pelo Temer com todas estas equívocos, né, de política econômica, reconcentrando renda, terminando com o processo de distribuição de renda que estava em curso no país. Bom, mas tem uma questão que é preciso também ser colocada aqui. Este ato, ele atravessa mais uma fronteira. Desde 1988, nenhum presidente usou. É isso que eu ia perguntar. Olhando a perspectiva histórica, o senhor tem receio de que esse ato leve a outras coisas, a um cenário mais grave em termos de democracia? Eu não tenho nenhuma dúvida. A nossa população tem que estar alerta, né? Porque o que o Brasil está precisando não é de uma intervenção militar no Rio de Janeiro para resolver o problema da segurança. O Brasil está precisando de uma eleição democrática para eleger um governo que repactue o país. É isso que o nosso povo está precisando. E, evidentemente, de uma política pública de segurança consistente. Para enfrentar o crime organizado é preciso uma política pública consistente. Tem diversas questões programáticas que devem ser adotadas. Por exemplo, até acabei de dar um exemplo na nossa entrevista de que as Forças Armadas podem ser ativadas, por exemplo, para ampliar, melhor equipadas, mais apoiadas, para ampliar o controle de fronteiras por onde está entrando muita arma e droga no Brasil. É um papel que ela pode ter. Agora, nós precisamos qualificar as nossas polícias, porque não se pode imaginar, por exemplo, que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, todos esses estados, então, vão esperar uma intervenção militar. A política de segurança que o Temer está propondo para nós seria tu fazer uma intervenção militar em cada estado e que isso iria resolver o problema. Ora, se isto resolvesse o problema, em primeiro lugar, não deveria ser feito só no Rio de Janeiro. Por que está sendo feito no Rio de Janeiro? Porque, na verdade, a finalidade política de construir um discurso e desviar o foco, né, do debate sobre o que está acontecendo no país, que o Brasil está com a democracia sob intenso ataque. Alguns usam muito corretamente, eu também uso essa linguagem, que nós estamos vivendo já numa
semidemocracia. Não estamos numa democracia. Nós estamos sob risco de, eventualmente, ter uma eleição, por exemplo, que retire da eleição um candidato que é o preferido da população brasileira, que é o ex-presidente Lula, né? Tudo isso está acontecendo no país. E agora nós temos um presidente da República que é ilegítimo, que chegou ao poder através de um golpe parlamentar com forte contribuição de setores do Judiciário e do Ministério Público. Eu insisto com essa frase, setores do Judiciário e do Ministério Público, porque tem também no Ministério Público e no Judiciário gente muito patriótica e comprometida com o Brasil, gente comprometida com o que é correto. Agora, ele chega ao poder desta forma, ele responde por casos gravíssimos de corrupção, ele foi salvo num grande acordão de interesses aqui dentro, vergonhosamente, 2 vezes, em votações com provas escancaradas de crime cometido, e agora ele quer virar a pauta da política brasileira. Ele quer lançar um novo momento de iludir a população brasileira com uma suposta solução para a questão da insegurança que preocupa a todos nós. Isto não vai resolver o problema da segurança do Brasil. Isto, ao contrário, pode agravar problemas para o nosso país, e é por isso que eu votarei contra este decreto e, evidentemente, voto a favor de qualquer coisa que proponha soluções estruturais para a questão da segurança. Por exemplo, agregar recursos federais para que as polícias estaduais possam ser recuperadas e saneadas, isso eu sou a favor. Agora, usar as Forças Armadas pelo interesse político de Michel Temer, isto o Brasil não deve aceitar. Para finalizar, então, é de fato uma medida eleitoreira, marqueteira, que inclusive ele teve reuniões com marqueteiros da sua equipe? Isso está saltando aos olhos, inclusive os militares, eles, por um dever de disciplina, eles falam pouco, mas as poucas frases que têm se ouvido de militares bastante graduados é que as Forças Armadas não deveriam ser usadas desta forma indevida, com esta finalidade político-eleitoral de Temer e seu grupo. Na verdade, eles querem cavalgar em torno desta pseudo-solução da segurança uma espécie de pauta de onde possa nascer um candidato a presidente viável para a direita brasileira. Até porque hoje todo mundo sabe que a direita está com muita dificuldade de ter um candidato com viabilidade eleitoral, né? Nós temos diversas tentativas, balões de ensaio, mas nenhum deles decola. Então, eles, é como se tivesse, olha, vamos trocar o discurso. Porque antes, só que se falava, tem que enxugar o gasto público, tem que votar a Previdência, tal, e agora, de repente, tudo virou segurança. Nem uma coisa nem outra. Segurança é importante, mas nós que temos maturidade para compreender o que está acontecendo na política, sabemos que nós precisamos de solução para a economia brasileira. O Brasil tem que voltar a crescer, tem que investir para recuperar o parque industrial do país, tem que recuperar a nossa soberania sobre riquezas como o pré-sal, tem que voltar a investir na qualificação da educação pública. Então, isto é olhar a busca de solução, tem que continuar combatendo a corrupção, que isso é outra coisa que alguém, numa reunião que eu estava, comentou muito corretamente. O Temer quer retirar, inclusive, a pauta, né, do combate à corrupção, porque esse combate à corrupção está muito próximo dele e dos seus principais ministros dentro do Palácio do Planalto. Mas, olha, agora não se fala mais de corrupção, vamos falar de combater a insegurança usando as Forças Armadas. Esta é a grande solução Brasil. 30 anos se passaram desde a Constituição de 88, nenhum presidente, ninguém teve essa ideia. Agora, o magistral Temer, com 5% de apoio da população, descobriu o ovo de Colombo. Para o bem do povo brasileiro, ele descobriu que tem que fazer uma intervenção militar no Rio de Janeiro para resolver o problema da segurança pública lá do bairro da periferia de Porto Alegre. As pessoas que moram no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, não vão ter nenhum benefício com essa intervenção. E os cariocas também não vão ter, mas eu estou me referindo primeiro aos outros, porque o ilusionismo é tão grande que já tem gente lá no Rio Grande do Sul, lá em Pernambuco, achando que a intervenção vai resolver o problema de insegurança. É uma irresponsabilidade o que o governo Temer, com toda a sua ilegitimidade, está fazendo com o nosso país, mais uma vez, infelizmente. Nós vamos, com as forças que temos, de forma muito consciente, de forma equilibrada, nós vamos combater com firmeza para tentar evitar que prejuízos como esse sigam adiante. E hoje é um dia que eu, quando gravo essa entrevista contigo, comemoro com os milhões de brasileiros que se mobilizaram para derrotar a destruição da Previdência Pública do país. Essa nós conseguimos salvar, temporariamente.
Porque se esse projeto do Temer, eleitoral, com este viés de combate à insegurança, usando as Forças Armadas, for bem sucedido, eles até podem ganhar uma próxima eleição e implementar mudanças muito mais duras, como retomar a antirreforma da Previdência. É isso. Obrigado, deputado Henrique Fontana. Seguimos na luta. Que vocês compartilhem essa entrevista, já que a grande mídia certamente não vai dar esse tipo de viés nos seus espaços.